Se Ancelotti escalar essa seleção, o Brasil mete porrada neles, né? Que parafraseando o nosso queridíssimo Rafinha, né, velho? Que falou que ia meter porrada nos argentinos, não meteu porrada, passamos vergonha, mas vamos ver a escalação que vai fazer o Ancelotti, né? De acordo com o amigão aqui, fazer o Brasil vencer. Vamos ver. Dos 25 convocados pelo Ancelotti, tem 2 jogadores que sequer foram testados pelo Dorival e que merecem a titularidade Andrei? Da seleção. O primeiro e mais óbvio é sim o Casemiro, mas o outro eu garanto que vai te surpreender. E não, tá? Eu não vou reinventar a roda e colocar o Hugo Souza no gol. É inegável que ele mereceu e muito a convocação. Pois é, velho. Tipo assim, eu vi uma galera questionando o Hugo Souza na convocação e, inclusive, o Mauro César, mano, descascou o Hugo Souza de uma maneira que, na minha opinião, acho que não precisava, tá ligado? Só que, velho, eu acho realmente o Hugo Souza bom goleiro. Eu acho ele bom goleiro. Só que ele precisa passar mais confiança pro torcedor, velho. Tipo assim, ele é muito bom no gol. Todo mundo sabe disso, obviamente. Só que a gente não sabe qual vai ser a partida incrível do Hugo Souza e qual vai ser a partida que ele vai tomar um gol que você fala assim, dava pra pegar, tá ligado? Então o Hugo Souza é um goleiro de duas faces ainda. É o goleiro da grande partida e o goleiro da partida, tipo assim, insegura. Lembra um pouco, guardado as devidas proporções, o Donnarumma. O Donnarumma, até essa Champions atual, ele era um goleiro inconstante, tá ligado? Nessa Champions, nessa temporada, ele foi pegando muito em jogos importantes, pegou muito contra o Arsenal, mano, e agora tá na final da Champions. Só que, no geral, o Donnarumma, ele passava essa desconfiança. Tanto que na temporada passada, contra o Newcastle, ele toma um gol meio bizarro. Que, tipo, ele spama uma bola no pé do Isaac, o Isaac vai lá e faz o gol, tá ligado? Então, acho que o Hugo Souza tem um pouco essa pegada. O goleiro demora um pouquinho mais pra amadurecer, né? O Hugo Souza é um pouco novo ainda. Então, acho que é normal. Mas eu gostei da convocação dele. Não achei, tipo, essa loucura igual muita gente falou, não, velho. Mas entre os convocados, o goleiro mais gabaritado ainda é o Alisson. O que não quer dizer que eu não gostaria de ver uma reformulação no gol da seleção. Eu queria ter uma reformulação no gol, mas eu entendo que não tem ninguém melhor que o Alisson. Eu entendo, eu compreendo isso. O único que poderia bater de frente com o Alisson é o Bento, mas o Bento foi pra Arábia e eu tenho uma opinião muito forte sobre goleiros que vão pra Arábia, tá ligado? Eu acho que goleiro é a posição que mais sofre na Arábia em questão de descer o seu nível cai, não tem como, velho. Os caras que finalizam na Arábia não finalizam como o cara da La Liga, como o cara da Premier League, como o cara da Bundesliga. Não finaliza. Os caras são piores. E eu acho que o goleiro sente mais isso. Sem falar que ele foi pra um time que, teoricamente, é um dos picas, né? Da Arábia. Então, teoricamente, ele trabalha menos também. Então, tem esse fator. Tá? Até porque, se não tivesse machucado, o Ederson seria o meu titular na seleção ideal para também não sou o maior fã do Ederson, não. Estreia do Ancelotti. E não só porque ele não deve nada pro Alisson entre as traves, mas também por conta da qualidade que ele oferece na saída de bola. Na lateral direita, 2 opções, Wanderson e Wesley. E eu tô ligado que muita gente ficou revoltada com Wesley na goleada sofrida contra a Argentina, mas é muita sacanagem você depositar a responsabilidade de um coletivo inexistente em um moleque que tava fazendo o seu primeiro jogo como titular na seleção. Logo contra a Argentina, hein? A tendência, claro, é a gente sempre lembrar da desgraça, mas o Wesley, se a gente for parar pra pensar, fez uma estreia dos sonhos contra a Colômbia. Foram um pouco mais de 20 minutos só em campo e ainda assim ele conseguiu terminar o jogo como líder em desarmes e duelos ganhos, além do impacto ofensivo, com 2 passes decisivos. Pra zaga, o Ancelotti convocou 5 opções e, sinceramente, tá? Eu achei desnecessária a convocação do Danilo. E não tem nada a ver com a qualidade dele, tá? É importante que isso seja dito aqui. Eu acho o Danilo um excelente zagueiro. Inclusive, é um dos melhores do Brasil hoje. Tem a ver com o simples fato de essa convocação aí ter tirado talvez a vaga de um Savinho, por exemplo, que poderia ser... Pô, o Savinho realmente fez uma boa temporada no City, né, velho? É que o City não mandou tão bem, mas o Savinho individualmente foi bem utilizado, não em números, mas em performance, em diferentes contextos do jogo. Ele jogou bem. E também tem uma vida útil maior na seleção brasileira. Eu vejo essa presença do Danilo na lista muito mais atrelada ao fato dele ter sido talvez o maior líder da seleção brasileira na passagem do Dorival Júnior do que qualquer outra coisa. Dito isso, a minha dupla de zaga ideal é formada por Marquinhos, que merece mais um voto de confiança pela temporada espetacular que vem fazendo no PSG.
assim, o Marquinhos nunca vai ser o Lúcio pra gente, tá ligado? Porque o Lúcio passava muito confiança. Pelo menos eu acho que é assim que a galera que da época do Lúcio via ele, velho. Eu era muito novo, então não consigo falar direito. Mas ele nunca vai ser o Lúcio Marquinhos. Mas o Marquinhos é bom zagueiro, eu gosto do Marquinhos, pô. Ele é bom zagueiro mesmo, cara. PSG, campeão francês invicto da Copa da França e finalista. O Marquinhos jogou muito contra o Liverpool na Champions League. Muito, 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 muito. Da UEFA Champions League. E claro, o Léo Ortiz. Se um dos grandes problemas da seleção do Dorival era lentidão e previsibilidade na saída de bola, ninguém melhor pra corrigir esse problema do que o melhor zagueiro construtor do futebol brasileiro, o camisa 10 da zaga. E pra fechar a defesa, Alexandro e Carlos Augusto são as opções na lateral esquerda. E de cara eu já quero te falar que os dois nomes me agradam e muito, tá? Mas pensando no funcionamento do time, eu iria de Alexandro. Isso porque a tendência, claro que as coisas... Eu confesso que o Carlos Augusto, eu não vi muitos jogos dele não, velho. O Carlos Augusto é o da Inter, né? É o da Inter de Milão. Eu não... Tipo assim, eu nem sei se ele é titular na Inter, mano. Quer ver, ó? Ele nem é titular, mano, porque a ala esquerda da Inter é o Di Marco, tá ligado, velho? A ala esquerda da Inter é o Di Marco. Tipo assim, ele tem frequência de jogos porque a Inter mexe bem no time, mas aqui ele é reserva, pô. Que é a maioria dos jogos entrando na assistência, fazendo os golzinhos ali. Mas eu, tipo assim, pra julgar como ele joga, não consigo falar. Coisas podem mudar, mas a tendência é que o Ancelotti... Mas eu acho legal isso aí, porque, pô, é uns caras que às vezes são esquecidos em convocações, tá ligado? Rola isso aí, velho. E eu acho que o Ancelotti, ele lembrou de uns caras como esse. Use 4 jogadores na primeira fase de construção. Uma saída de bola composta pela dupla de zagueiros, um lateral e sustentada pelo volante, que é o Casemiro. E com o Wesley na direita, seria uma loucura, né? Você segurar ele pra jogar ao lado de Léo Ortiz e Marquinhos, ao invés de oferecer liberdade pra ele explorar a profundidade, dar amplitude e tudo mais. E aí então, entre as duas opções na lateral esquerda, pra exercer mais essa função de um lateral construtor, eu pelo menos iria de Alexandro. Beleza, e sabendo que o Andrei Santos é o substituto imediato pro Casemiro como primeiro volante, sobram outras 4 opções pra preencher o meio-campo da seleção. E se você acha que o André é um camisa 8, obviamente é porque você ainda não tá com o sininho das notificações ativado e deixou passar a análise completinha que a gente publicou dele aqui no canal. Ou seja, como eu falei, Andreas Pereira, Gerson, Bruno Guimarães e Ederson disputam as outras 2 vagas. Pra mim aqui, esse pai é Gerson e Bruno Guimarães, tá? Não tem muito o que inventar aqui, né? Com a presença do Casemiro oferecendo cobertura ofensiva e defensiva, Gerson e Bruno Guimarães vão ter mais liberdade pra chegar à frente quando a seleção tiver a bola e também alguma liberdade pra caçar quando o Brasil não tiver. Agora, sobre as outras opções. Eu confesso que sequer teria convocado o Andreas Pereira. Eu entendo que ele parte na frente de boa parte da concorrência, não só pela qualidade, né, mas também pela versatilidade, um jogador que atua tanto de 8 quanto de 10, mas pelo... Tipo assim, tecnicamente o Andreas Pereira é muito bom na minha opinião, tá ligado? Só que eu acho ele um jogador um pouco morno, velho. Eu acho que ele poderia ser mais intenso, tá ligado? Eu acho ele meio burocrático demais às vezes. Pelo menos no meu entendimento, já passou da hora da gente testar um camisa 10 de fato nessa seleção. E o meu escolhido, não para ser titular, mas de novo, ser testado na seleção brasileira, seria o Alan Patrick. Isso porque, nessa temporada, ele tem praticamente 1/3 da quantidade... Não consigo, não dá pra mim. Tipo assim, não vi nenhum jogo do Inter esse ano, mas pô, se chegar pra mim e falar assim, velho, o camisa... Primeiro que ninguém usa camisa 10 direito hoje, né? Camisa 10 hoje em dia os caras têm que ser muito explosivos, o cara tem que vir de um lado pro outro, aquela coisa toda. E aí você chega pra mim e fala assim, mano, o camisa 10 da seleção vai ser o Alan Patrick, cara. Pô, não consigo. Pra mim é demais. Pra mim é demais. Não dá. De jogos que fez na sua melhor temporada pelo Internacional, em 2023. Melhor temporada em termos de gols e assistências, números como um todo. E nessa aqui, como eu falei, 1/3 dos jogos e faltam só 5 bolinhas na rede pra ele igualar essa que foi a melhor temporada da carreira dele. Bom, seguindo então a linha do que ele fez recentemente no Real Madrid, dá pra imaginar a seleção brasileira armada num 4-3-1-2 ou então um 4-3-3. Mas assim,
assim, né? Vamos combinar aqui que independente da formação, do esquema, de qualquer coisa, Rafinha e Vini Júnior têm vaga cativa nesse time do Ancelotti. No caso de um 4-3-1-2, eu imagino o Rafinha mais centralizado, com o Vini Júnior à frente, e num 4-3-3 a gente vai ver o Rafinha partindo da ponta direita pra dentro e o Vinícius lá do lado esquerdo. E é por isso que quem completa, aquela que, pelo menos na minha opinião, é a seleção ideal do Carleto, é o Pombo. E olha que eu tô longe, mas assim, muito longe de ser o maior fã do Richarlison. Não duvido. Mas a titularidade dele... O Richarlison jogou muito com o Ancelotti no Everton, velho. Tipo assim, mano, depois você tem que parar pra ver, analisar os jogos do Everton com o Ancelotti, velho. Cara, é bizarro, cara. É bizarro. Tipo, o cara tirou leite de pedra de um time que... Ele fez, tipo assim, em um time, o Richarlison, Rames Rodrigues e André Gomes. André Gomes? O que o som quebrou a perna dele? Acho que é André Gomes mesmo. E André Gomes serem, tipo assim, os pilares do time, tá ligado? Bizarro, cara. Tipo assim, cara... Ele se justifica por alguns motivos. Primeiro, porque ele é o único centroavante de fato dessa convocação. E segundo, porque ele é um dos homens de confiança do Ancelotti que estão nessa lista. Confiança essa que não vem simplesmente pelo fato deles já terem trabalhado juntos, mas principalmente porque foi sob o comando do próprio Carlo Ancelotti na temporada 19-20 pelo Everton que o Richarlison viveu a sua temporada mais goleadora na Europa, com 41 jogos e 15 gols marcados. Isso sem falar que... Pô, tipo assim, mano, são números ok, né, velho? A gente precisava de um cara, tipo, 41 jogos, 37 gols. Esse cara ia ser pica na seleção, né, velho? Esse cara ia ser pica na seleção. Imagina, mano, a gente com um atacante que em 41 jogos ele fez 37 gols. 35 eu tava feliz. Que isso, velho? Eu tava feliz demais, cara. E logo na temporada seguinte, ainda pelo Everton e também com o Carleto, o Richarlison teve a sua segunda melhor temporada europeia, participando de 16 gols em 40 jogos. Agora, eu tenho certeza que o terceiro e último motivo vai deixar alguns de vocês chateados, mas não tem como fugir da realidade. É bem simples, tá? Hoje em dia, no dito futebol moderno, um time não pode se dar o luxo de defender com 3 jogadores a menos. E como eu falei, a conta é... O PSG do MNM tá aí pra provar isso, né? Se é que a gente pode chamar de MNM, né? Ninguém... Pô, né? Messi, Neymar e Mbappé, que eu tô querendo dizer. Tá aí pra provar que não funciona. Não funciona. Tem que marcar, pô. Tem que correr. Tem que fechar pelo menos a linha de passe. O mínimo, você tem que fazer isso. Muito tranquila de fazer, até eu consigo. E eu falo isso porque com Rafinha e Vinícius Júnior em campo, é certo que a seleção brasileira vai ter 2 jogadores de pouquíssima dedicação no momento defensivo. E o Richarlison volta, tá? Significa dizer que necessariamente o companheiro de ataque deles vai ter que defender. Função essa que, com exceção do Richarlison, nenhum outro atacante convocado pelo Ancelotti faz. Estevão, Antony, Martinelli, Matheus Cunha, eles podem jurar de pé junto, mas a gente sabe que a entrega defensiva não vai ser a mesma. Tá, mas quem garante que o Richarlison faz isso? Bom, simplesmente o mapa de movimentação do próprio Richarlison na final da Liga Europa não só mostra. O cara voltou pra marcar a linha de fundo do escanteio. Né? Mas comprova que ele pode e sabe exercer essa função. Beleza, essa é a minha escalação ideal com base na convocação, a primeira convocação do Carlo Ancelotti. Mas como é que esse time vai jogar? No momento sem bola, eu pelo menos imagino o Brasil armado num 4-4-2, com Rafinha e Vini Júnior à frente, o Richarlison recompondo pelo corredor lateral esquerdo e o Gerson do lado direito, com Bruno Guimarães e Casemiro completando essa segunda linha. Já no momento com bola, tudo começa naquele 3+1 que eu tava falando pra vocês. O Ancelotti deve sim prender um pouco mais o Alexandre em relação ao Wesley ao lado dos zagueiros pra construção, mas é lógico que ele não vai caçar completamente a liberdade do lateral de pisar na linha de fundo, trocar de posição, ora ir por dentro com o Vini por fora e principalmente deixar o Alexandro construir por dentro. Enquanto isso, o Wesley é quem vai dar amplitude e principalmente explorar a profundidade pelo corredor lateral direito, até porque o Rafinha vai seleção que o cara montou, tá? Sair da ponta pra jogar um pouco mais por dentro. Tipo assim, é lógico, mano, a gente tem que entender que é isso aí que a gente tem, tá ligado? Pode botar um Rodrigo ali pra jogar, talvez, mas... o Rodrigo tá machucado, na real. Não foi nem convocado, eu acho. O Rodrigo nem foi convocado, na real, velho. Só que, tipo assim...
É o que o cara falou, mano, velho. Tipo, não dá pra ficar com 3 caras na frente igual foi por muito tempo, não, tá ligado? Porque os caras não vão voltar, mano. A seleção do Tite dava pra fazer isso, jogar com 3, 4 na frente às vezes, porque a seleção, mano, engolia os caras na marcação, na pressão, tá ligado? Então, tipo assim, roubava a bola muito rápido. Tinha essa dedicação, essa correria, mas pra roubar a bola lá. Não tinha essa volta pro campo defensivo, tá ligado? Raramente tinha isso, na verdade. Então, tipo assim, era mais simples, velho. Agora você botar, tipo, o Estevão, por exemplo. Estevão, Vini Júnior e Rafinha, mano. É impossível os caras voltar pra marcar, não vai voltar. Por mais que o Estevão seja jovem, corre pra caramba, não vai voltar pra marcar, mano. É assim que funciona. O cara não vai voltar, tá ligado? Até porque o Rafinha vai principalmente, né, sair da ponta para jogar um pouco mais por dentro. Responsabilidade essa que também vai ser de Gerson e Bruno Guimarães, que vão jogar um pouco mais à frente em relação ao Casemiro e vão ter o Vinícius Júnior aberto pelo lado esquerdo e, claro, o Richarlison à frente. E é óbvio, né, como eu falei aqui, a gente vai ver várias dinâmicas, eu espero, não só pelo lado esquerdo com Alexandre Vini, mas também na direita com Wesley e Rafinha e assim por diante, mas acho que o grosso da ideia ficou claro, né? E se não ficou claro, a sua chance é agora. Manda seu comentário aí, se você discorda de mim também, Não, é lógico. concordo, mas é uma boa escalação. Não, acho que não dá pra fugir muito disso não, na real. de você deixar o like e se inscrever no nosso canal, com detalhe que se você quiser virar membro aqui do Futebol Máximo, eu vou ficar muito contente, você vai ter prioridade nas respostas e principalmente acesso a conteúdos exclusivos. Valeu, velho. Mais um bom vídeo aí do Futebol Máximo. Eu gosto desse canal, os caras são um nerdola da bola, viu, velho? Massa pra caramba.